coisa que não é simples. Por isso que eu não posso tentar basear a ação da caridade, a minha ação, pela sua. Isso é uma coisa muito interessante. Porque eu posso estar praticando a mesma ação que a outra pessoa, a mesma ação, a ação é a mesma, mas uma vai ser caridade, a outra não vai ser. Ou uma vai ser mais meritória moralmente, outra não. Percebe? Como o processo é mais complexo. Então, eu vou ler, Eric, a 57 para ajudar a responder mais a Darlene e depois eu passo para ti, porque ajuda a compreender. A 57 dá essa ideia, quer ver? Para vocês não acharem que eu estou inventando. Ó, o pobre que divide o seu pedaço de pão com um mais pobre que ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que o que dá o que lhe é supérfluo sem se privar de nada. Olha aqui a prova do que eu estou falando, para vocês não acharem que eu estou inventando, que eu tenho que analisar o contexto. Eu tenho duas pessoas fazendo a mesma ação. Percebe? Eu tenho duas pessoas fazendo a mesma ação. Vamos imaginar. Vamos fazer um exercício aqui. Imagina que está eu e o Eric, um do lado do outro sentadinho, cada um com um pedaço de pão na mão, dando para alguém. Nós dois estamos praticando a mesma ação. Só que eu tenho que analisar o que está por trás. É o que a questão está falando. Se eu sou pobre e eu só tenho aquele pão, e o Eric é milionário, vou botar o Eric de milionário, Eric, e ele tem 1 milhão de pães. Eu tenho um, ele tem 1 milhão. Quem que está doando mais? Embora seja a mesma ação. É óbvio que é eu, que tenho só um, porque eu estou dando só o que eu tenho. Então tem, por isso que ele diz, ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que aquele que dá e não se priva de nada. Então o Eric dá um pão, eu dei um pão e o Eric deu um pão, mas ele tem mais, muito mais. Ele tem um caminhão, 900.999, 999.999 pães. Então não vai fazer falta para ele. Então ele fez uma ação, e se ele fez, inclusive, desinteressadamente, pode até ser caridosa, ele deu de coração, mas ele não se privou de nada, ela tem um mérito muito pequeno. Por isso que a gente costuma dizer isso do campo da teoria, tá? Óbvio que há casos na prática que é diferente. Por exemplo, uma mãe. A mãe, ela tem uma capacidade tão grande com o filho que ela é capaz de dar a vida. Olha se tem algo mais precioso que isso. E ela dá sem pensar, não é que ela faça cálculo. Ah, deixa eu ver aqui se alguém, se daí de repente eu vou ir para um lugar melhor no mundo espiritual. Não. Se chegar para uma mãe e dizer assim, você dá a vida aqui para salvar seu filho, ela não faz cálculo. Veja, quando a gente pega esses exemplos, fica mais fácil a gente entender. Quando a gente chega nessa fase de não fazer cálculo, é simplesmente do coração, é a caridade maior, né? Uma criança, por exemplo, tem uma criança sendo violentada. Eu preciso ler algum livro, eu preciso que tenha alguém me filmando, eu preciso calcular se eu vou para nosso lar ou não vou para fazer isso aí. Não, a gente nem pensa, a gente vai fazer alguma coisa, essa criança não vai ser violentada, a gente pula na frente, a gente tira, a gente chama a polícia, a gente briga, a gente não faz cálculo. Agora, como a gente, os espíritos bons, os superiores, eles são assim para tudo, a gente não. A gente tem momentos de desapego total. Por isso que a gente tem que treinar. Por isso que a gente treina. Geralmente a gente treina com aqueles que estão mais próximos da gente, né? Claro que eu fazer caridade com aqueles que eu tenho simpatia e gosto é mais fácil. Mas é um treino. Porque mesmo aqueles que a gente gosta,
Às vezes a gente se irrita, a gente briga, então a gente faz um treino. Então, eu diria, é um treino, é como uma academia. A gente vai treinando, a gente vai aumentando o peso, o esforço. Claro que aquela pessoa que quer ser muito caridosa, ela quer ser santa, ela passou do ponto. Ela passou do ponto. Tem gente que exagera. Tem gente que exagera. Mas por quê? Porque aí ela confundiu. Então a gente tem que ter sempre. Veja como é um exercício, né? E é um exercício que cada um vai ter que fazer sozinho. Porque lembra, é que nem o exercício da academia. Não adianta eu erguer peso e correr na esteira pelo Eric ou ele por mim. Eu não tenho como salvar o outro e nem o outro me salvar. É um processo individual de escolha, de esforço. O máximo que a gente pode fazer é passar orientações, dicas, ideias, ou se apoiar, se incentivar, mas é até aí. Então a gente pode conviver 80 anos com uma pessoa extremamente caridosa, mas o mérito é dela. O mérito é dela. Se eu não desenvolver a mesma virtude que ela, daqui a pouco ela vai para um mundo superior depois da morte do corpo físico e eu fico na Terra. Percebe? Então é um esforço próprio, é um trabalho próprio. O movimento espírita transformou caridade em ir na casa espírita, dar palestra, dar passe e dar cesta básica. E o pessoal acha que isso é caridade. Olha como a gente empobreceu a noção de caridade. E aí o povo da casa espírita briga, se odeia, mente, faz barbaridades, desvirtua o espiritismo, é maledicente, é fofoqueiro, tem problemas em casa, tem problema no serviço. A gente transformou a caridade no movimento espírita no que a gente fazia na igreja, né? A gente ia uma vez por semana na missa e no restante do tempo a gente continuava sendo a mesma pessoa. Tem gente que se esconde na casa espírita para fugir dos problemas que tem que resolver na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida íntima. Então eu passo a vida inteira lá dando palestra achando assim, não, vai chegar no mundo espiritual e como o mundo espiritual ele derruba as ilusões e as mentiras, a pessoa vai dizer, meu Deus, eu fiquei a vida inteira fazendo o bem. É melhor do que fazer o mal, óbvio. Mas eu não desenvolvi as virtudes. Vou ter que reencarnar de novo. Então a gente tem que cuidar para não se iludir. Por exemplo, a gente faz aqui o estudo. A gente faz porque a gente gosta. A gente gosta de falar de espiritismo, trocar ideia. Mas achar que quanto mais live a gente fizer, eu tenho um lugarzinho lá me esperando. Quanto mais live eu fizer, não é assim. É o que eu sou verdadeiramente, né? Então é um processo, mas ao mesmo tempo que é um processo complexo, é um processo que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Só que a gente tem que observar dia a dia como é que a coisa está andando. Para que a gente não se iluda também. Que é muito fácil a gente achar que a gente se iludir e acha. Principalmente quando a gente está falando de espiritismo, então o perigo é maior ainda. Que o movimento espírita passa a achar que é espírito superior, né? Porque a gente fica falando todo dia de espiritismo, mas falar de espiritismo é muito distante de adquirir as virtudes. Quando a gente desliga a câmera aqui, cada um vai para sua vida pessoal, cada um tem as suas dificuldades, e é essas que eu tenho que resolver. Eu não posso achar que fiz aqui a live, a palestra, e aí isso me deu um crédito que se eu fizer outras imoralidades fora daqui, eu quitei. Não é assim. Eu tenho que eliminar as causas do mal em mim, internamente. Né? Senão não adianta, não é virtude. Se eu só finjo, ou se eu faço num horário, achando que eu estou criando crédito para poder gastar no outro, imagina, eu faço o cálculo assim, já vou passar para ti, Eric. Eu faço o cálculo assim, olha, essa semana eu vou ir 3 dias na Casa Espírita, vou fazer 3 palestras, vou dar passe e vou dar a cesta básica, porque domingo eu quero aprontar umas.
eu tenho crédito, né? Veja, isso é completamente uma